checklist, é uma ferramenta de gestão que você vai ticando e vendo se algo que tinha que acontecer, aconteceu, para você saber se o processo está dentro do controle e se está fluindo conforme estava planejado. Isso é checklist. E fim de mundo não é somente destruição, tá, gente? Fim de mundo, a gente pensa assim, fim de mundo, destruição. Não é só isso. Veio algo na minha mente assim, muito interessante que eu não tinha parado para pensar nisso. Por mais que a gente intrinsecamente sabe, fim de mundo é o fim dos planos da rebelião humana contra a vontade de Deus. Porque o mundo caminha por conta própria, conforme seus próprios olhos, conforme o seu próprio conselho e não o conselho de Deus. Fim de mundo é o fim da rebeldia do mundo caminhando conforme os seus próprios desejos, seus próprios conceitos. E aí tem uma fotografia do relógio do fim do mundo que está no site, que eu esqueci agora o nome, 90 segundos para meia-noite. Não sei se vocês já leram essa matéria. O relógio Doomsday Clock. Aí estão cientistas em 2023 destamparam, porque há um monitoramento mundial de que quanto mais o relógio, o ponteiro se aproximar de meia-noite, significa que o mundo está próximo do fim. E os cientistas, eles usam conceitos matemáticos, analisam o que está acontecendo no cenário mundial, fazem os seus cálculos e vão falando, faltam 15 minutos, 12 minutos. É num sentido matemático para a gente ter noção a que ponto está para chegar no fim. 2023 foi o período mais assustador que foi constatado pelos cálculos e avaliando todas as variáveis que estão acontecendo no mundo, chegaram ao cálculo que faltam 90 segundos. Obviamente não é 90 segundos de segundos, mas no sentido figurado de que está aproximando, nunca chegou tão próximo do fim. Então é chamado relógio do juízo final. O boletim dos cientistas atômicos que organiza esse relógio, ele descreve-o como muitas coisas ao mesmo tempo. É uma metáfora, é um logotipo, é uma marca, é um dos símbolos mais reconhecidos nos últimos 100 anos. Em suma, porém, é um símbolo do perigo que corre à humanidade. O relógio do juízo final, que foi atualizado esse ano, essa foto é de 2023, mas foi atualizado esse ano, continua a marca de 90 segundos para meia-noite. O mesmo horário de 2023 e o mais próximo que já esteve do fim do mundo. Responsáveis pelos cálculos, seu nome original é o Doomsday Clock. O boletim dos cientistas atômicos leva em consideração os atuais acontecimentos globais, como ameaças de guerra, armas nucleares, crise climática, e assim como algumas preocupações mais recentes, como a inteligência artificial. Está rolando muita preocupação também com a inteligência artificial. E a marcação foi registrada quando ele avançou de 100 segundos para 10 segundos em 2023. Então, primeiramente, precisamos compreender que o Evangelho de Marcos vai nos apresentar o reino de Deus. Como é o reino de Deus? E a gente tem que entender como que está o reino dos homens. Como que está a cidade dos homens. Como que está o mundo dos homens. Então, o reino de Deus é uma realidade espiritual presente no mundo dos homens. Ele não é físico e nem geográfico. Não é físico e nem geográfico, por mais que evangélicos querem fazer o reino de Deus físico. Quando fala, Macaé é de Jesus, o Brasil é de Jesus. É óbvio que o universo é de Jesus. Colossenses diz que tudo foi criado para Ele. Não foi para nós, foi para Ele. Então, há uma galera tentando tomar posse na marra e dizendo que também o reino de Deus é político. Não é político. Jesus falava o tempo todo sobre isso. O reino de Deus não é a monarquia absolutista. Quem estudou história aí, nós temos um professor de história aqui hoje no culto, a monarquia absolutista, o poder vinha todo do rei, ele tinha toda a autoridade, ele que fazia lei, ele que derrubava a lei, ele que comandava tudo era por causa dele. E tem gente achando que
o evangelho tem que ser monarquia absolutista. Alguém, em nome de Deus, determinar que todo mundo tem que ser cristão. Não é governo totalitário também, na marra ou na força, mas é uma realidade espiritual presente em nosso mundo. O reino de Deus é representado pela igreja. A igreja é um povo que reconhece Jesus no trono. Jesus está acima de toda autoridade humana. Jesus está com o cronograma da história. Jesus sabe, de fato, quanto tempo falta. Naquela época ele não sabia, porque ele estava numa posição humilhada. Hoje eu creio que ele sabe. Ele disse que só o Pai sabia, mas hoje ele está na posição exaltada. Então, um povo que reconhece Jesus no trono, aquele vídeo que eu postei lá para vocês, os judeus não reconhecem Jesus no trono. Então, o reino de Deus é a reconstrução da tragédia humana. Quando Deus planta um jardim, onde os primeiros habitantes deveriam seguir o senhorio dele, a vontade dele, e viver de uma vida digna. Então Deus está fazendo o quê? Um replantio espiritual em meio ao caos espiritual que está o mundo, em meio ao caos físico que está o mundo, em meio ao caos histórico. Deus está replantando o seu reino, a construção de algo divergente da visão de Babel. A visão de Babel em Gênesis 11 era: nós queremos construir uma torre para sermos famosos, queremos construir uma torre para não sermos espalhados pelo mundo. Aí vem Jesus, implanta o seu reino por meio da igreja, para que o reino cresça, para que o reino se espalhe. E o reino é poderoso. Idem por todo o mundo, espalhem essa mensagem. Então, quando a igreja não quis espalhar, que não quis expandir, a ordem sempre foi expandir, veio a perseguição. Deus, no controle, a perseguição fez que espalhassem para o mundo quase inteiro e pregassem o evangelho. Então, mas como Jesus nos ensina sobre o reino de Deus? Marcos capítulo 4, 26 a 29 diz assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Lembre que eu destaquei: chegou o tempo da colheita. Vamos entender, resumindo isso aqui, que a gente leu, o que Jesus ensinou. O reino é como um lavrador que lança semente, um lavrador que tem certeza do resultado com o tempo, respeitando fases de crescimento, é o que a gente leu, que a semente vai ter suas fases de crescimento. Um lavrador sabe que vai chegar o tempo da colheita. Explicação desse texto aí, curto, que a gente leu, do ensinamento de Jesus. Deus replantou o seu reino e completará todo o seu propósito no decorrer das fases, no decorrer do tempo, no decorrer das fases, no tempo. O auge, o clímax, a coisa mais importante que vai ser a fase da colheita. E aí eu peguei emprestado um texto de uma parábola de Jesus. O que é a colheita? Mateus 13:39. A colheita é o fim dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Lembre que eu tenho falado aqui, presta atenção, Jesus disse que quando ele voltar será com glória, em glória, e junto com os anjos, junto com os teus anjos. Ele veio em momento humilhado, veio ser servo, foi ressuscitado, ascendeu aos céus e hoje ele está em glória. Então, em glória, ele voltará e os seus anjos que farão a colheita. Como será a colheita? Não sei explicar. Uma coisa vai acontecer, que Deus sabe quem é a plantação dele. Deus sabe quem está frutificando no reino dele. Então, o reino de Deus, que Jesus está ensinando, ele sabe que ele tem certeza que vai dar tudo certo. Começou com Jesus, discípulos, espalhou de uma maneira fora do comum pelo mundo inteiro,
e na época ideal, que seria o fim dos tempos, haverá a colheita. Agora, como que isso se aplica a nós, a mim e a você, no breve texto que a gente leu? Nós precisamos renovar a esperança. E nós precisamos nos encorajar hoje. Porque quando a gente olha para o mundo, quando lembra que eu falei das adversidades, dos cuidados com a vida, com outras coisas, com outros detalhes da nossa vida, a gente acaba se esquecendo que vai ter uma colheita. A gente se distrai. Esquece que vai ter uma colheita. A parábola de Jesus em Marcos, capítulo 4, está dizendo: o lavrador plantou, vai respeitar todas as fases, e no dia da colheita ele vai colher. O reino de Deus é assim. Foi isso que Jesus explicou. Então, o reino chegará no seu auge. O auge é a colheita, que é o fim dos tempos. E estamos cada dia mais próximos desse auge. Estamos cada dia mais próximos desse clímax. Por isso que, quando eu vejo que os cientistas têm um relógio, e o relógio nunca chegou tão perto assim da meia-noite, que significaria o fim, eu fico feliz pra caramba. Eu vibro com isso. Aí em Mateus 24, Jesus nos deixou algumas dicas que servem para criarmos o nosso checklist. A mensagem é o checklist para o fim do mundo. Como eu sei, os cientistas eles têm a ideia deles conforme a humanidade se comporta, conforme a humanidade se hostiliza, conforme as nações criam ferramentas destrutivas, conforme eles observam que a inteligência artificial é um grande risco para o futuro da humanidade. Né? Eu me lembro sempre disso quando eu me lembro do filme Exterminador do Futuro. Né? Então, assim, qual é o checklist de Jesus? O cientista tem os deles. Eu acho maravilhoso essas observações. Qual é o de Jesus? Vamos para Mateus 24. No verso 2, Jesus disse que o primeiro item do checklist é uma lista de verificação, como está o processo. O primeiro item é a destruição do templo de Jerusalém. Os discípulos falam: Jesus, olha a pedra desse templo, era do templo de Herodes, maravilhoso. E Jesus vira assim e joga uma água na fogueira lá da emoção deles. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso vai ser tudo destruído. Então, a destruição do templo de Jerusalém. E quando é que aconteceu a destruição do templo de Jerusalém? Quem chuta aí? 70 depois de Cristo. Isso está nos livros de história. Aconteceu. Bom, marcar o checklist aí. Dá um Vzinho ali que eu não coloquei, eu não tive tempo. Aconteceu já. Então, esse primeiro item do checklist de Jesus já aconteceu. O segundo item falsos ungidos de Deus que apareceriam. Falsos ungidos de Deus, falsos cristos. Falsos cristos. A palavra, o sobrenome de Jesus não é Cristo, tá, gente? Para quem pensa que Jesus assina Jesus Cristo da Silva, Cristo não é sobrenome. Cristo é função. Cristo é um título para um propósito, para executar uma missão. Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome. Tá? Significa ungido. Cristo significa ungido ou Messias no hebraico. Ungido no grego e Messias no hebraico. Falsos cristos. Muitos se apresentarão como falsos cristos. Eu coloquei falsos ungidos de Deus, aí está lá no verso 5, e Jesus disse que enganarão a muitos. E falsos cristos, vejam bem, a gente quando pensa em falsos cristos, a gente pensa em falsos cristos religiosos. Mas você sabia que não é assim que a gente deveria pensar só? Porque os cristos são aqueles que se designam ungidos, os falsos, para trazer solução para problemas sociais, políticos e econômicos. Um dos maiores trabalhos de Jesus, quando ele esteve nessa terra, é desvincular a missão dele de política, da economia e de problemas sociais.
simplesmente porque ele estava implantando um reino que é invisível. E até mesmo na ascensão dele, Senhor, quando você voltar, resolverá o problema de Israel? Ele fala, não é disso que eu estou falando, isso não compete saber agora. O tempo todo do Evangelho são pessoas buscando resolução dos problemas sociais, políticos e econômicos. E enganariam muitos, e aconteceu com o povo judeu. E acontece hoje. Acontece hoje. Ungidos sendo levantados para solucionar problemas sociais, políticos e econômicos. Então, falsos ungidos de Deus. Checklist, podemos marcar como aconteceu? Podemos. Terceiro item do checklist seriam guerras e notícias de guerras. Mateus 24, verso 6. Guerras e rumores de guerras. Vai acontecer ou não vai? Ou uma nação está hostilizando uma outra. Desde lá até aqui, não já aconteceu? Aí Jesus, no verso 6 ainda, ele fala assim, mas ainda não é o fim. Aí alguém que estava muito afoito, não, ainda não é o fim. Nesse terceiro item do checklist, mas aconteceu. Mas ainda não é o fim. Então o checklist não termina por aqui. O quarto item seria guerras mundiais, pestes e terremotos. No verso 7 de Mateus 24. Guerras mundiais, quantas? Pestes, que seriam as pandemias. Quantas já aconteceram? Quantas? Muitas, né? Dezenas, centenas, muita coisa. E tá. A tendência do mundo, alguém deu uma entrevista certa vez, disse que a tendência é o mundo de vez em quando ter pandemias. E a gente acabou de sair de uma há pouco tempo aí. Sentimos na pele, né, o que seria uma peste. Aí no verso de terremotos, o controle de índice de terremotos no mundo, o gráfico só aumenta. Até onde nunca teve, está havendo sinal de terremoto. Então no checklist de Jesus, podemos dar ok? Podemos. Aconteceu. Aí no verso 24, no verso 8, logo depois que ele fala de guerras mundiais, pestes e terremotos, ele fala o seguinte, no verso 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Ele usa agora uma analogia, uma alegoria que o fim é como se fosse um parto, até chegar de fato. Então até aqui o item 4, todas estas coisas são os princípios das dores de parto. Mateus 24, verso 8. Então aqui já começou então. Se lá no verso 6 ele disse que não, ainda não era o fim das coisas que acontecia, até a terceira aí, ainda não era o fim. Quando vem a quarta, ele fala, agora é o princípio das dores de parto. É assim que a gente começa a entender o checklist de Jesus. Começou. Princípio das dores. Daí Jesus continua. No item 5, perseguições, martírio. Martírio daqueles que são cristãos. Já aconteceu? Martírio? Claro que já. Está acontecendo? Está acontecendo. Ódio contra os verdadeiros discípulos? Claro. Isso já aconteceu. Isso é fato. É o verso 9. O sexto item do checklist. Muitos se ofenderão com o evangelho. O verso 10. No verso 10 fala assim, a palavra lá do grego é escandalizarão. O que é esse escandalizar? Vai chegar um ponto que o evangelho de Jesus numa sociedade, as pessoas ficariam chocadas, escandalizadas e ofendidas com a verdade do evangelho, cada vez mais ofendidas. E com esse escandalizarão, né, que seria uma ofensa, eles tentariam perverter o evangelho para se adequar a uma sociedade mais moderna, que a gente vê muito por aí. Tentar mudar o evangelho, tentar criar um falso Jesus. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios 12, ou 11, agora falhou a memória aqui, ele fala, cuidado com o falso Jesus, um falso espírito, um falso Jesus, um falso evangelho. E vocês estão acreditando em qualquer coisa. Então já aconteceu desde lá.
Porque a ofensa geraria escândalo, as pessoas ficariam ofendidas, não pode falar. Falou, está sendo intolerância, não pode. Item 7, que seria a grande apostasia, tá, gente? Muitas pessoas da fé, eles dariam as costas para a fé porque a ofensa do evangelho não caberia nos seus conceitos de modernidade de mundo, de progressismo, do progresso de mundo. E 7º item do checklist, muitos trairão e ofenderão uns aos outros. Verso 10, aconteceu? Está acontecendo? Tá. No verso 11, né? Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Seria mais um item, eu não coloquei, eu pulei. Então tem mais um item que entraria, falsos profetas. Surgirão em grande número. Gente, o Brasil é um celeiro de falsos profetas. Um celeiro de falsos profetas. É bizarro o tamanho, a quantidade de falsos profetas que surgiram e enganarão a muitos. Igrejas estão lotadas para ouvir falsos profetas. Seria mais um item do checklist. Só está piorando. A coisa é bizonha. Eu sigo algumas páginas do Instagram, eu fico constrangido até de curtir. Porque quando você curte alguém que te segue, vai ver que você curtiu. Alguma pessoa que não cristã vai achar que você está curtindo algo que é todo errado, mas a página é para denunciar os falsos profetas. É bizarro, já aconteceu. Seria o 9º, né? Seria o 8º, esqueci de colocar aí na lista. Mas vamos lá. Aumento exagerado do pecado, verso 12. Por aumentar a iniquidade é um pecado de pessoas que não querem, não é o pecado meu e o seu que é uma escorregada, que às vezes a gente peca até sem ver. Não é esse tipo de pecado, é pecado de iniquidade. A pessoa, ela ama o pecado ao ponto de que ela despreza Deus. E ela critica até mesmo a moralidade de Deus. Isso se chama iniquidade. Essa é uma pessoa que não tem como retornar, não tem cura. Iniquidade é pecados, práticas de pecados que não tem cura para essa pessoa. Elas não querem ser curadas. Aumento exagerado. Aumentar iniquidade. E o 9º, esfriamento do amor, que foi falado, inclusive, acho que foi o Paulo que levantou a bola, até mesmo no meio da igreja. Mas a gente vê também o esfriamento do amor na nossa sociedade, só crescendo. E no verso 13, quem mantiver firme até o fim será salvo. Aí Jesus faz o checklist, de vez em quando ele lança uns encorajamentos, um esclarecimento. Primeiro ele falou que ainda não é o fim, aí depois ele disse, agora é o princípio das dores. Após o 3º item do checklist, agora começou a dor. E depois disso, quem se mantiver firme até o fim será salvo. Ou seja, dá a entender pelo que Jesus falou que a salvação ela é firmeza, é buscar se manter firme no amor a Jesus e no Evangelho. E no verso 14, o 10º item do checklist, que deveria ser o 11º, o Evangelho será pregado a todo mundo. No verso 14, as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam e então virá o fim. Checklist de Jesus. O Evangelho foi pregado para todo mundo? Confesso que eu não sei. Eu acho que sim. Acho que ainda tem aquela janela 1040 ali que... Eu acho que sim. Tem a janela 1040 que o pessoal acha que não. Tá? Janela 1040 é quando pega o mapa, faz uma medida lá das coordenadas, que eu esqueci o nome, cartesianas lá, 10 de um lado, 40 na horizontal e 10 na vertical, faz uma janela e um grupo de países que não entra o Evangelho de jeito nenhum. Índia, Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, uns lugares bem remotos. Mas assim, pela parábola do crescimento do reino que a gente está vendo hoje, que é em estágios até a colheita, e pelo que Jesus nos ensinou em Mateus 24,
podemos entender que o alcance da mensagem do reino de Deus é determinante para o fim. E dá para a gente ver por essa lista que todas até a 9 já aconteceu. Já aconteceu. E o mundo está bem evangelizado, tá? Inclusive, onde era muito evangelizado já esfriou, que é na parte da Europa. Agora, em que fase vocês acham que nós estamos? É o mesmo consenso? Na fase 10 aí? Mas assim, eu fico pensando, nós temos histórias das missões antigas naquela região 1040. Temos histórias de missões antigas. Temos histórias do martírio dos apóstolos. O livro... Existe na tradição histórica localidades que vários apóstolos de Jesus morreram, porque eles foram espalhados pelo mundo, e lugares que hoje é fechado ao Evangelho, mas a mensagem chegou lá. Nós temos o Império Romano como o lado positivo do Império Romano, quando ele se uniu à igreja, né, para ter sobrevida. Por outro lado, tem um lado ruim que juntou política do império, mas igreja, contaminou a igreja. Por outro lado, muitos cristãos fiéis, com a liberdade pelo Império Romano, alcançaram muita gente em lugares que não seriam alcançáveis. Nós temos o imperialismo colonial da Inglaterra, que por mais que o imperialismo é ruim, vai para os lugares distantes pegar o ouro e levar para os museus e para o tesouro da nação. Nos imperialismo colonial da Inglaterra, da Espanha e Portugal, né, houveram manifestações de pregação do reino. Por mais que muitas delas eram equivocadas, à força. Conversão, por exemplo, dos índios, catequizar os índios à força também. E não de uma maneira correta também. Mas as agências missionárias existiram e existem até hoje. E nós temos hoje as redes sociais, que alcançam o mundo inteiro. Talvez eu não consiga ir para a janela 1040, que eu sei que eu vou ser morto. Eu não vou, nem a pau. A não ser que Deus mande, mas não é bom nem falar isso, não vamos nem falar disso. Então, temos as redes sociais. Todo mundo e toda criatura, eu acredito que essa mensagem já chegou. Eu acredito. E tem um texto de Colossenses capítulo 1, verso 6, que diz assim, as mesmas boas novas agora, que chegaram até vocês que estão em Colossos, estão se propagando pelo mundo todo. Obviamente é o mundo todo da Ásia, da Europa, alcançável, né? Elas têm crescido e dado frutos em toda parte. Eu tenho a impressão, isso é minha, mas eu sou, coitado de mim, ignorante, mas é uma impressão minha que já chegou no mundo todo, ou está faltando muito pouco para chegar. E aí, conforme foi lido aqui, estamos a 90 segundos da meia-noite, pelo relógio científico. Nunca chegamos a esse ponto alarmante, mais próximo de uma catástrofe. E os cientistas afirmam que o horário representa um momento de perigo sem precedentes. Desde 2023, repetido em 23 de janeiro de 2024, eles recalcularam e deu 90 segundos para o fim do mundo. Nós estamos num fim acelerado. Aí eu fui lá no site e eu peguei lá uns dados do site desses cientistas aí, dessa instituição que eu não me lembro o nome. Em 2015... Opa, passei. Em 2015, faltavam 3 minutos no relógio para o fim do mundo. 3 minutos. Está próximo? Tá, mas tem muita coisa para acontecer ainda, pelo cálculo matemático, né? Está um pouco distante da meia-noite. 2017, pelo cálculo deles, os acontecimentos do mundo, 2 minutos e meio para meia-noite. 2018, 2 minutos para meia-noite. Veja que só está diminuindo. 2015, 17, 18. 2020, 6 segundos para meia-noite. 2020. 100 segundos.
100 segundos. 2023, 90 segundos. E repetiu-se em 2024, 90 segundos. Conclusão. O reino de Deus está sendo representado, é representado pela igreja de Jesus. Conforme eu disse aqui, um povo que reconhece Jesus no trono. Deus plantou o seu reino, ele sabe que o reino iria expandir, ele sabia. Deus não ficou nem um pouquinho estressado com a expansão do seu reino, e ele sabe que vai completar o seu propósito no decorrer das fases do tempo. E o auge será a grande colheita que nos aguarda. A colheita dos fins dos tempos, a colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Na certeza que vai dar tudo certo e que o reino chegará no seu auge. A pergunta é: você está pronto para a colheita? Você está pronto para a colheita? Você está mantendo a esperança? Eu falei duas palavras aqui: esperança e encorajamento. Você mantém a esperança no reino futuro? No desdobramento da eternidade? Você mantém esperança na volta de Jesus? E se mantém, como saber se você e eu mantemos a esperança? É a forma que a gente lida com esse mundo, com as coisas. Com o reino de Deus e com as coisas que nos tentam. Com os cuidados dessa vida. Com como a gente trata os nossos prazeres. De como a gente freia os nossos desejos. De como a gente serve a Deus. De como a gente vive como discípulo de Jesus. Esse é para ter a esperança, para eu saber se eu mantenho a esperança, eu olho para mim. Eu olho para mim. E essa mensagem de hoje é para encorajar a mim e a você. Eu fiquei super encorajado com essa mensagem de hoje. Porque o reino está chegando no auge. Estamos próximos do auge, irmãos. Daí a importância de analisarmos o nosso coração. Se ele está ao chão batido, que vem a pregação da mensagem, vem Satanás, a gente permite que Satanás tome a mensagem, rouba a mensagem. Se é um coração rochoso, não tem, a palavra não enraiza, não há transformação de vida, ela morre. Se é um solo espinhoso, preocupação com coisas materiais, dinheiro, prazer e outras coisas, me afasta da presença de Deus. Ou se é um solo fértil onde eu vou ouvir, quanto mais eu praticar a palavra de Deus, mais eu vou receber de Deus a revelação da palavra. E mais compreensão eu terei. É isso. Você está pronto para a colheita. A colheita vai acontecer. A parábola que a gente estudou hoje, o lavrador, Jesus disse que o lavrador lança semente, não está preocupado se vai dar certo ou não. Deus não está estressado. Ele só tem o seguinte: ele sabe o dia certo da colheita. O sucesso do projeto dele no mundo, diante de um mundo cheio de coisas loucas que estão acontecendo, Deus não está nem um pouquinho estressado. A questão é: nós estamos influenciados por essas coisas? Aqueles que participam da colheita será o povo que reconhece Jesus no trono. E a pergunta para mim e para você: você está reconhecendo que Jesus está no trono? Da sua vida particular, principalmente. Jesus está no trono da sua vida particular. Como você está reagindo com o mundo, interagindo com o mundo? E que tem demonstrado que você está na esperança dessa colheita. Eu fui colocado aqui para alertar a mim primeiro e a vocês, para que vocês alertem os outros que estão próximos de vocês. A colheita chegará. Alerta seus amigos. Não deixe seus parentes sem esse alerta, não. Mas esse mundo está tão difícil hoje que não pode falar nada. Seja um mártir. Deixa eu me assassinarem você e te cancelarem. Mas você vai receber um galardão para a eternidade. A pior coisa que tem é você na eternidade lembrar que você poderia ter avisado alguém. Mas uma grande coisa terrível também é se porventura formos para o inferno e lembrar que a gente ouviu tudo isso. Vai dar uma raiva.
vai dar vontade de se matar. Porém, o texto disse que Jesus nos ensinou que no sofrimento eterno tentarão se matar e não conseguirão. Que desgraça, não pode nem se matar. Então, esse é o tempo da gente se preparar para a colheita. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, obrigado. Obrigado que não depende de mim para fazer a boa obra. A boa obra é do Senhor. Tanto no meu coração, pregador, quanto no coração daqueles que ouviram e vão transmitir essa mensagem, Senhor. Ó Deus, por favor, repreenda, Senhor, toda a obra do diabo na tentativa de tirar essa palavra agora do coração, conforme foi a sua parábola antes dessa, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra do diabo. Essa palavra vai ficar ressoando no coração, na mente de cada um de nós. Ó Deus, perdoe nossos pecados, nos incomode, Senhor, revira a nossa vida do avesso. Se porventura a gente perdeu a esperança, faça-nos lembrar da esperança, da bendita esperança, que é o dia da colheita que Jesus virá. Faça-nos lembrar, Senhor, se a gente está se perdendo nos prazeres, nas outras coisas da vida, nas ambições, no aumento da iniquidade, Senhor. Ó Deus, na busca por ungidos, nos cristos, nos falsos cristos. Ó Deus, alerta-nos, sacuda-nos, Senhor. Nos incomode, abre o coração, tira toda a cegueira, abre os olhos do coração para que a gente ouça a mensagem e sinta na alma desejo, paixão pelo reino de Deus. Paixão, desejo pela igreja, pela comunhão. Paixão e desejo por obedecer. Senhor, por favor, reaviva-nos ao ponto que a gente venha vibrar com Jesus. Acordar pela manhã vibrando, que fazemos parte de uma colheita que acontecerá em breve. Ajuda-nos a olhar para o cenário do mundo, pelas notícias, para os 90 segundos, Senhor, e renovarmos a nossa esperança, e não entrarmos em desespero, Senhor, mas renovarmos a nossa esperança. Tenha misericórdia do mundo, Senhor. Continua salvando no mundo. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo por guerras. Tenha misericórdia das crianças que estão ensanguentadas, morrendo com fome. Ó Deus, ajude-nos a sermos corajosos, Senhor, para anunciar a redenção em Jesus, onde o mundo caminha em busca de um nome, de um ungido para resolver os problemas sociais, econômicos e políticos, Senhor. A gente sabe onde isso vai parar, Senhor. A gente sabe que está sendo preparado o berço do anticristo, Senhor, o trono para o anticristo. Senhor, não deixa a gente se perder. Não deixa, Senhor, não deixa a gente dar um passo fora, Senhor, do teu projeto. E se a gente der o não deixar, Senhor, nos corrija, nos disciplina a partir de mim, Senhor. É o que eu oro e agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meu povo. Posso então eu
Canta